Tá, o Saitama é definitivamente absurdo. Saiu o capítulo novo de One Punch Man e por mais que a gente tenha tido muita coisa interessante nesse último capítulo em relação ao próprio Void, quem definitivamente roubou a cena foi o Saitama, a ponto de que o vídeo de hoje ia ser de Hunter x Hunter, pra ser específico Meruem, só que depois disso aqui, né, vamos falar do último capítulo de One Punch Man? E bem, eu sou o Felipe e o que eu vi de edit do Saitama parando o corte dimensional do Void não tá escrito e nem tinha o capítulo disponível em português ainda e os malucos já estavam fazendo edit. Eu nem sei onde eles acharam esse capítulo. Mas claro, não é pra menos, né? O que o Saitama fez nesse último capítulo foi meio que o puro suco do Saitama, porque papo, nesse vídeo aqui eu cheguei a comentar com vocês que o Blast provavelmente ia recuperar o braço, o que eu ainda acredito que vai rolar. Contudo, lá eu falei que o Blast provavelmente receberia apoio nesse meio tempo. Eu tava esperando a equipe dele vir dar apoio, ou sei lá, alguém tão forte quanto o Blast, porque nem o Sonic nem o Flash conseguiriam segurar o Void até ele não querer mais ser segurado. Coisa que, diga-se de passagem, a gente viu nesse último capítulo. Só que, na minha opinião, tava muito cedo pro Saitama aparecer. Só que, muito não, né? Tipo, muito não mesmo. Porque assim, depois de machucar muito o Blast, o Void meio que passa a espada no ombro dele. E aqui entra um ponto que eu achei bem interessante, saca? O Void é um ninja especializado em mandar pessoas de F, assim como o Sonic e o Flash. Já que os ninjas que eram meio que treinados na vila, meio que eram especialistas em fazer isso. Mas ainda assim o Void teve a oportunidade de mandar o Blast de F mais de uma vez e ainda assim ele não finaliza, tá ligado? Ele optou por, sei lá, arranhar o Blast e depois enfiar uma espada no ombro dele. E sim, eu sei que teve todo aquele papo clichê do vilão vir mandar o discurso e até mesmo ameaçar o Blast e o filho dele, meio que tentar quebrar o Blast mentalmente, mas ainda assim, tá ligado? Eu não acho que o Void não tenha mandado o Blast de ralo só pra fazer isso, só pra cantar a vitória. Pra mim, ele não finalizou o Blast porque ele tá começando a resistir à vontade de Deus. E não só aos poderes de Deus, mas também aos instintos de um monstro. Então assim, por mais que sim, ele estivesse agindo de certa forma exatamente igual um monstro, ele tá fazendo exatamente o que um monstro faria, ele não finalizar o Blast pode ser mais que querer cantar a vitória, principalmente sabendo dos poderes do Blast, que eles podem ser bem chatos pra ele. Então assim, eu posso estar viajando muito, mas se pá, o Void já pode estar começando a resistir ainda mais à vontade do God, tanto que segundos depois disso, quando o Sonic ataca ele, ele muda completamente de postura e decide acabar com eles. Então assim, isso deixa bem claro que não, o Void não tem planos pro Blast, não, ele não tem problema em acabar com o Blast. O que é estranho, porque vamos lá, levando em conta o histórico do Void, levando em conta a situação do Void, levando em conta que ele mostrou que não tem problema em acabar com o Blast, porque sempre que ele teve a oportunidade de realmente acabar com o Blast, ele evita fazer isso, tá ligado? Então assim, eu posso estar até viajando muito nesse ponto, por isso eu quero muito a opinião de vocês. Mas essa resistência em não finalizar o Blast e vir cantar a vitória na luta, isso mais de uma vez pode ser mais que orgulho ou sei lá, querer pisar no Blast, tá ligado? Pode ser ele literalmente não querendo finalizar um antigo aliado. O lado humano, o lado do cara que trabalhou com o Blast muito tempo atrás, se opondo a Deus, pode estar começando a resistir ainda mais dentro dele. Então assim, eu posso estar viajando muito nesse ponto, por isso eu quero a opinião de vocês. Fala aí, vocês acham que o Void não finalizou logo assim que a oportunidade apareceu nessas duas ocasiões porque ele só queria cantar a vitória ou porque ele pode estar começando a se opor a Deus? Contudo, falando em finalizar, depois de ser atacado, o maluco simplesmente cansa e decide mandar um corte dimensional. Corte esse que foi o que fez o capítulo viralizar. Isso porque o Saitama só meio que parou um corte dimensional com a mão. Ele finalmente chegou no nível do Kuririn. Goku que se cuide porque ele será o próximo. Contudo, irmão, eu não sei nem mensurar a escala desse feito do Saitama. A gente já viu antes a escala desse ataque e, sinceramente, não é lá grande coisa em relação a poder destrutivo, já que a gente já viu o Saitama barrar coisa que tinha uma capacidade de destruir infinitamente maior que esse. Ou pelo menos maior que esse ataque mostrou até agora. O único problema desse ataque é que, por mais que ele não seja a coisa mais destrutiva, na teoria ele deveria ser indefensável. Tipo, ele meio que deveria cortar literalmente tudo. Já que depois que o Void meio que lança o corte, segundo ele, esse corte não só corta entre dimensões, ele deveria, na teoria, cortar literalmente tudo que tá na frente dele, só passar e dividir tudo. E o Saitama não só me barra esse ataque na mão uma vez, mas duas vezes. E assim, o cara que interferir na luta e não só parar o ataque, mas salvar geral e também conseguir puxar o Void da dimensão superior, deixa claro uma coisa. Provavelmente o Saitama já consegue interagir com o God, tipo, eu achava que ele ia precisar, sei lá, crescer ainda mais na escala de poder dele, mas provavelmente não, já que se ele conseguiu afetar o Void, mesmo ele estando na dimensão superior, usando simplesmente um bagulho de ponte,
Em teoria, nada deveria impedir ele de, sei lá, puxar o pé do God caso ele decida manifestar o pé na outra dimensão, tipo o que rolou com o Garou quando ele tava andando, só que realmente o God manifestar o pé dele. Então assim, na teoria, o Saitama poderia puxar o pé do God e trazer ele pra dimensão normal, igual ele fez com o Void usando as espadas dele de ponte, tipo, ele arrancou o cara de um lugar que é fora do universo, fora do multiverso no caso, pra o universo padrão só puxando. E dito isso, o Saitama provavelmente também conseguiria segurar o corte dimensional do Yami, não me pergunte o que uma coisa tem a ver com a outra, isso só muito veio na minha cabeça. E indo além, falando nas espadas do Void, o Saitama acabou ficando com as duas armas dele, e provavelmente essas duas armas não vão mais voltar pro Void, pelo menos não na forma monstro. E assim, enquanto eu vagava a internet afora, vendo as edits desse capítulo, eu vi algumas pessoas falando que essas espadas ia ficar uma com o Flash e uma com o Sonic. E assim, eu não tô em dia com a webcomic, longe disso, faz tempo que eu li, não posso confirmar isso pra vocês, longe disso. Quem souber, confirma aí nos comentários, tá ligado? Contudo, todo mundo tá ligado que o mangá pega normalmente caminhos diferentes da webcomic, tá ligado? Então, se isso rolou na webcomic, não necessariamente vai rolar igual no mangá. Então, assim, se o God não confiscar o Void e ele voltar ao normal, talvez, muito provavelmente não, ele recupere as espadas dele, tá ligado? O Saitama devolva, mas pra mim, provavelmente ele vai ficar uma com o Flash e uma com o Sonic. Já que além do Saitama não usar espadas, porque ele não precisa disso, elas são basicamente dois souvenirs muito poderosos pra ele. Então assim, essas espadas ia ter, sei lá, a utilidade dele pôr na parede pra enfeitar o quarto dele, então se pá, ele vai deixar uma pra o Sonic e uma pra o Flash, o que ia dar um up gigante nos personagens. Já que pelo que o Void deu a entender, essas espadas elas provavelmente não mantêm o corte dimensional, porque isso é uma técnica dele, mas se pá, elas mantêm a capacidade de conseguir cortar qualquer coisa, tá ligado? Se for isso, GG. E se elas forem espadas só mais poderosas, GG também. Mas seguindo, eu também vi um maluco zoando o Blast, porque, sei lá, talvez além de top 1, o maluco também seja corno, e tudo isso por causa da visão do Void dentro do cubo, já que a pessoa que ele segurou a mão pra pegar os poderes de Deus foi a esposa do Blast. Logo, muita gente começou a chamar o maluco de corno, e não é possível ele me aparecer duas vezes na segunda, ele perde um braço e vira corno. Calma lá. Mas deixando isso de lado, provavelmente essa mina que tá com o Blast e que o Void viu que tava dentro do cubo, seja, sei lá, só uma amiga muito próxima do Void ou até uma parente dele, porque no início do capítulo o Void meio que deixa subentendido que o Blast já fez alguma coisa que ele considera muito mesquinha. E isso aparentemente causou problemas e o capítulo se conclui com o Void muito bolado depois de ver que o Blast viu o que ele viu quando estava dentro do cubo. E claro, o Blast só conseguiu fazer isso porque ele meio que usou portais para manter o braço dele ainda funcional e se teletransportou nas mesmas coordenadas do Void, o que acabou meio que forçando uma espécie de fusão entre eles que não se fundiram. Já que o poder da luz meio que repeliu o Blast, ou seja, o God meio que não permitiu que eles se fundissem. Só que nesse meio tempo, ele meio que conseguiu vislumbrar a visão do Void enquanto ele segurava o cubo, e foi nisso que ele descobriu quem o Void viu, e foi a esposa dele. Contudo, mesmo a gente tendo essa revelação, o que chamou a atenção foi Saitama parando o ataque do Void, logo deixa tudo isso de lado e é isso, tá ligado? Só que, fala aí o que tu achou desse capítulo e de toda essa treta com o Blast, Void e principalmente desse feito do Saitama. E claro, aquele papo de sempre, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo, são 3 notificações por semana, estando inscrito tu vai ser notificado, o que tu quer ver tu clica em cima, o que tu não quer ver tu arrasta pro lado, vida que segue, deixa o like também se possível, o like me ajuda muito e se tiver aparecendo pra ti, o hype aí. Enfim gente, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima, meio que isso, falou!